Então vamos lá para mais uma planta aqui nessa série de vídeos sobre plantas mágicas, ervas mágicas do nosso querido Brasil. Hoje eu quero falar dos jardins do diabo. Eu quero falar da Duroia hirsuta, ou hirsuta, que é uma árvore que é cercada de lendas já desde sempre, por assim dizer. O que acontece? Em alguns lugares da floresta amazônica existem algumas clareiras naturais. Então, nessas clareiras só se encontra uma árvore e uma outra planta. E vocês sabem que a Amazônia tem uma biodiversidade gigantesca. Então, se você estiver andando na Amazônia, na floresta, até na Mata Atlântica também se vê isso, né? Você olha assim, num quadradinho, você vai ver inúmeras espécies de plantas todas juntas ali, compondo aquele cenário maravilhoso e complexo. Em alguns lugares da floresta, isso não acontece. Fica uma clareira realmente, onde não nasce nenhuma outra árvore ali, e fica só a duroia ali. E esse local é chamado, de acordo com as lendas, de Jardins do Diabo. Por quê? Porque a duroia ela é conhecida como sendo a árvore preferida dos espíritos das florestas. Eu acho engraçado quando a gente... Engraçado modo de dizer, né? Curioso a gente pensar que chama Jardins do Diabo. Quando você lê a respeito dessa árvore e dessa questão das clareiras, você percebe as pessoas escrevendo sobre elas, dizendo que são demônios, espíritos maus da floresta, que à noite ficam naquela clareira limpando as ervas daninhas que nascem lá. Eu não sei, eu não tô dizendo que não seja, né? No sentido de espíritos que a gente deve ter respeito e cuidado. Mas eu acho que da mesma maneira que se demonizou a Anhangá, por exemplo, né? Colocando ele como o espírito mau, o deus mau, o diabo, também se faz isso com outros espíritos que são protetores da floresta. Então vocês vão ler muito sobre isso, falando, né, que lá são demônios, então que ninguém vai para essas clareiras à noite porque fica com medo desses espíritos, porque a duroia é uma árvore que atrai espíritos da floresta. Eu tenho para comigo que a gente deve ter medo mesmo, porque a gente, enquanto ser humano, a gente destrói mesmo a natureza, né? Então, assim, eu ficaria com medo realmente de ir nessa clareira aí à noite, nessas clareiras à noite. Mas, cientificamente, a gente sabe por quê, né? Se descobriu por que acontece dessas árvores da duroia ter essa clareira embaixo dela. É porque essa árvore, ela é morada de formigas. Então, as formigas que moram ali, elas acabam comendo, né, e retirando todas as plantas ali, não deixa que plantas mais fortes, por assim dizer, nasçam ali junto com a duroia. Então, por isso que ficam essas clareiras. Mas mesmo assim, eu gosto de pensar na medicina da formiga, né? Então, o que essa árvore tem que atrai essas formigas e que atrai os espíritos? Eu acho que uma coisa não anula a outra. As formigas, elas estão lá e isso é a manifestação física. As formigas são demônios? Claro que não. Lógico que picadas de formiga dói pra cacete, né? Mas elas não são demônios, elas são parte ali da floresta e grandes guardiãs. E qual é a medicina da formiga? É a medicina da comunidade, é a medicina da resistência, da força em conjunto. Então, essas clareiras, esses espíritos que vivem nessas clareiras, que protegem a natureza contra ervas daninhas, entenda ervas daninhas como seres humanos também, muitas vezes, não é mesmo? Tanto formigas quanto outros seres da floresta, na minha percepção, são grandes guardiões. E se vocês estudarem os seres sobrenaturais, os seres das florestas, os espíritos das florestas, todos eles, numa visão já posterior, até nativa até tal, alguns espíritos que se tem medo, mas essa visão de diabo, de demônio, isso aí já tem uma influência realmente cristã nessas lendas, né? Por óbvio. Claro que aqui não significa que nas lendas nativas não se tenha a percepção de espíritos que podem sim prejudicar o ser humano.
Por quê? Porque são espíritos guardiões da floresta, não guardiões do ser humano. E o ser humano, muitas vezes, como predador, tem mesmo que ficar com medo e não ir em certos lugares e tudo mais. A gente tem uma amigona, que também é aluna do Instituto Mãe Terra, que é a Angélica. Ela é de Manaus, então a gente sempre conversa bastante com ela sobre algumas questões, assim. Ela é bruxona também. Então ela, por exemplo, é muito comum eles, quando estão andando na mata, né, na floresta, olhar alguns lugares e falar assim, ali é ponto de encante, então não vão ficar lá, porque pontos de encante são locais onde espíritos da natureza podem levar a gente, né? Podem levar a gente embora, né? Inclusive a morte, né? Levar a morte mesmo. Então esses encantados, esses espíritos da natureza, a gente não pode pintá-los de cor de rosa também, né? Só porque, não, mas eles não são demônios, eles são espíritos da natureza e tal. Sim, mas assim, eles têm ali a característica deles e tudo mais. E vários desses espíritos, inclusive o próprio espírito da Duroia, vai ser durona, né? Com a gente em muitos aspectos. Então, essa é uma planta muito mágica, uma planta incrível. E que eu não poderia deixar de trazer aqui porque é cercada dessas lendas, né? Então, do sobrenatural, desses espíritos e tudo mais. Então, quando vocês estiverem passeando pela Amazônia, pela floresta e verem algumas clareiras, pisa de mansinho, pede licença para os espíritos daquele local. Tá bom, meu povo? Então é isso, amanhã eu volto com outra plantinha.